Estamos em 1962. O mundo vivia o momento mais tenso da Guerra Fria, através do episódio da crise dos mísseis. No Brasil, o presidente era João Goulart e a seleção tentaria o bicampeonato consecutivo. Essa Copa que quase não aconteceu devido a um terremoto devastador que atingiu o Chile, país sede. Carlos Ditborn, que era um chileno nascido em Niterói, foi o responsável por lutar incansavelmente para que o Chile tivesse condições de receber o Mundial. Porém, ele não pôde prestigiar o evento, pois infelizmente veio a falecer um mês antes da Copa do Mundo. El fallecimiento de Carlos Ditborn enlutó al deporte nacional y sus funerales fueron, en verdad, expresión del pesar que causó su muerte. Dirigentes y banderas acompañaron el féretro, encabezando la multitud silenciosa que rendía su último homenaje al hombre visionario que dio a Chile un lugar preponderante. O Brasil caiu no grupo 3, junto com México, Tchecoslováquia e Espanha, após não precisar disputar as eliminatórias, pois o país sede e o atual campeão não precisariam passar por essa etapa. Eu acho que em 62 foi o divisor de águas. A partir daquele momento, já começou a dizer, este é o país do futebol, até porque em 1950, o Brasil perdeu uma final contra o Uruguai, e então quando o Brasil perdeu ali aquele lá, ele começou a buscar, começou a tentar, e aconteceu em 58 e depois em 62. Tudo isso baseado em organização. Paulo Machado de Carvalho era o homem que dirigiu, o chefe de delegação da seleção brasileira nesses duas Copas do Mundo, tanto em 58 como em 62. E ele era um homem com uma visão maior, mais organizado. Sabe uma das coisas que ele levou? Ele levou lá um analista, coisa que na época não se imaginava. Como é que vai levar um cara desse aí? Tenha que jogar futebol. Mas não, hoje você imagina que é uma organização total. Então, eu acho que em 62 foi a partir dali que teve a segurança que o Brasil seria aí o país do futebol. Hoje nós sabemos que nem é só país do futebol, mas ali, a partir daquele momento, com aquela seleção jogando da maneira que jogou, ganhou aí a projeção internacional. Quase tudo que deu certo em 58 foi mantido, como por exemplo, Paulo Machado de Carvalho foi novamente o chefe da delegação e apesar da troca de técnicos, Feola por Aimoré Moreira, a maior parte do elenco que conquistou o título em 58 começou a partida contra o México em 62. A partida de estreia da seleção brasileira foi contra os mexicanos, com um gol antológico do Pelé, onde driblou toda a defesa antes de tocar na saída do goleirão Carvajal. O Brasil venceu por 2-0 com gols de Pelé e Zagallo. O segundo jogo foi entre Brasil e Tchecoslováquia. A partida terminou 0-0, o jogo em si não teve grandes emoções. O destaque ficou por parte da lesão do craque Pelé. Ele sentiu uma lesão no adutor da coxa esquerda. Posteriormente, foi substituído por Amarildo, que substituiu muito bem o rei. Olha, quando o Pelé se machucou, que não pôde jogar, Amarildo, que na época jogava no Botafogo, ninguém acreditava, diz, bom, agora acabou. Porque Pelé era foi como grande nome, não é? Aí quando entrou Amarildo, mas Amarildo realmente fez uma boa Copa do Mundo, mas o Brasil, o torcedor brasileiro deu uma baixada mesmo. Só que aos poucos foram vendo que poderia acontecer, porque Garrincha, que não chutava de pé esquerdo, ele chegou até a marcar gol com a perna esquerda, coisa que ninguém acreditava. Então, essas coisas aí que parece que o povo brasileiro passou a acreditar mais e acreditar até em si mesmo, que diz, eu posso, quando eu quero, eu posso. E foi o que aconteceu na Copa com a saída do Pelé e a entrada aí do Amarildo e o Garrincha extravasou. O terceiro jogo da fase de grupo foi entre Brasil e Espanha. O Brasil venceu os espanhóis por 2-1, com 2 gols, sabe de quem? Amarildo, aquele mesmo que entrou no lugar do Pelé. Já mostrou que substituiu muito bem o rei. Hacia el centro del terreno.
Como viene, mueve bien Peiró la pelota. Buen servicio, se va hacia adelante el equipo español, disparo a gol, gol. Gol de Adelardo con el número 18. Está cortando Rodri, recupera Cito. Cito insiste a Babá, Babá a Zagallo. Se juega por el lado izquierdo, va a penetrar Zagallo, lo hace. Está dentro del área y cae el gol del empate. Ha caído el gol del empate, amigos. Precisamente anotado en la forma que usted vio por Amarildo. Presuras, penetra al área española. Que ya está escapándose, viene el centro pasadito, cortito. Y el gol cae. Amarildo, Amarildo, Amarildo ha vuelto a mojar. O Brasil passou então em primeiro lugar no grupo junto com a Tchecoslováquia. Aqui tem um detalhe curioso, o Brasil venceu 2 jogos e empatou 1 e passou com 5 pontos. Isso porque naquela época a vitória valia somente 2 pontos. E para a gente colorir essa fase final da Copa do Mundo de 62, contamos com o apoio das Tintas Ciacolor, uma empresa referência que atende todo o território nacional e exporta para todo mundo. Tintas Ciacolor, mais que paredes, colorimos emoções. E esse conteúdo é um oferecimento também de VEC Digital. Se você ou sua empresa precisam vender mais e ter melhores resultados, entre em contato com a VEC Digital que eles têm as melhores alternativas para vocês. Nas quartas de final, o Brasil enfrentou a forte seleção da Inglaterra e venceu por 3-1, com 2 gols de Garrincha e 1 gol do Vavá. Foi nesse momento que o Mané Garrincha começou a assumir o protagonismo dessa Copa. Garrincha, torcida brasileira. Quem diria? O moço das pernas tortas fazendo gol de cabeça. Na semifinal, o Brasil enfrentou os anfitriões chilenos e venceu por 4-2, com 2 gols de Vavá e 2 gols de Garrincha. O Garrincha fez os 2 primeiros gols da partida e no final do jogo, por volta dos 83 minutos, ele agrediu o lateral chileno Eladio Rojas e foi expulso. Chegamos então a mais uma final. Brasil reencontra a Tchecoslováquia. Brasil que entra a campo com algumas mudanças de como começou a Copa do Mundo, com Gilmar no gol, Djalma Santos na direita, Nilton Santos na esquerda, Mauro, que era o capitão, fazia dupla de zaga com o Zósimo, os 2 volantes eram Zito e Didi, na ponta direita Garrincha, ponta esquerda Zagallo e no comando de ataque Amarildo, substituindo o Rei, e Vavá, esse time comandado por Aimoré Moreira. Não sei se vocês perceberam esse pequeno detalhe, o Garrincha tinha sido expulso na semifinal e está na escalação desse time da final. Isso acontece porque naquela época não tinha suspensão automática. A comissão disciplinar da FIFA ficou responsável por analisar esse caso que poderia tirá-lo da final. Além disso, o então primeiro-ministro Tancredo Neves escreveu uma carta à entidade implorando, suplicando pela participação do jogador brasileiro. Falando sobre o jogo em si, o Brasilzão trouxe a segunda estrela para casa. Vencemos a Tchecoslováquia por 3-1, com gols de Amarildo, Zito e Vavá. O gol do time adversário foi marcado por Masopust, excelente meio-campista que atuava por lá na época. O capitão Mauro repete o gesto de Bellini da Copa de 58 e ergue novamente a taça da Copa do Mundo. E essa foi a primeira vez que a recepção da delegação aconteceu em Brasília, a recém-instituída capital, fundada em 1960. E essa foi a história da segunda estrela conquistada pela seleção canarinho, contada pelas lentes do Meia na Canela. E aí, você sabia de todas essas curiosidades? Tem alguma coisa que a gente te surpreendeu e trouxe aqui para vocês? Deixa aí nos comentários. E não esquece de se inscrever no canal e ativar suas notificações para vocês não perderem a sequência dessa história maravilhosa.